Você acredita que tudo o que aprendemos sobre fé é de fato verdade? Ou será que só acreditamos naquilo que nos foi ensinado, condicionado e vendido pela religião? Herege é um filme de suspense psicológico feito para confrontar e provocar até mesmo os mais céticos. Enquanto duas jovens missionárias batem à porta de um homem simpático porém estranho, achando que farão mais um prosélito, elas acabam entrando em uma espécie de jogo assustador, no qual suas próprias crenças são testadas e colocadas à prova. Mas é importante ressaltar que Herege não oferece todas as respostas de forma explícita aos telespectadores. Ele é carregado de simbolismos, mensagens ocultas, metáforas religiosas e detalhes escondidos que passam despercebidos pela maioria das pessoas. Portanto, neste vídeo vamos destrinchar o filme de ponta a ponta. Revelaremos os detalhes escondidos em cada cena, explicaremos o final que deixou muita gente decepcionada e refletiremos sobre a principal crítica do filme, a manipulação e o controle das religiões. Análise completa e detalhada do filme Herege. Vamos bibliografar para você. O filme Herege, dirigido por Scott Beck e Brian Woods, de fato não é uma obra comum. Lançado em 8 de novembro do ano passado pela A24, ele causou controvérsia imediata, justamente por tocar em um nervo exposto da sociedade moderna. A fé institucionalizada. A premissa parece simples. Duas missionárias mormons batem à porta de um homem excêntrico chamado Sr. Reed, que se diz estudioso das religiões e oferece um convite incomum. Em vez de ser convertido, ele quer convertê-las à sua verdade. Só que essa verdade não é exatamente uma nova fé, mas um campo minado filosófico. Desde o início, o longa se posiciona como uma crítica incisiva ao marketing religioso e à forma como crenças são vendidas como produtos, embaladas com promessas, slogans e padrões comportamentais. E a crítica é feita de forma tão sutil quanto agressiva, cheia de símbolos visuais e uma roteirização pensada para incomodar. Mas por que esse filme chamou tanta atenção? Primeiro, porque ele não bate diretamente na fé. Ele questiona quem a manipula. Reed não zomba de Deus. Ele confronta as estruturas que dizem representá-lo, e isso mexe com as certezas do público. Segundo, porque ele se baseia em simbolismos visuais que exigem do espectador um olhar atento. Desde a cenografia até os diálogos ambíguos, o roteiro foi construído como uma armadilha mental. A cada cena uma provocação, a cada fala uma metáfora. E terceiro, porque em vez de trazer respostas, o filme só levanta perguntas e todas elas desconfortáveis. Afinal, será que a fé que temos é mesmo nossa? Ou é a fé que alguém nos vendeu? Herege deixa isso claro, logo na primeira cena para quem sabe observar. Ao apreciarem a vista da pequena cidade do Colorado onde moram, as irmãs Mormons Barnes e Paxton iniciam o filme tendo uma conversa estranha e ao mesmo tempo cômica acerca de como o marketing consegue enganar as pessoas, fazendo com que elas acreditem em mentiras como no caso das camisinhas de proteção, que supostamente são vendidas em um tamanho único, seja a tradicional ou a extra grande. Mas para Paxton isso seria um absurdo, já que não faria sentido algo tão único servir para todo mundo. O papo é meio constrangedor, mas mostra como as pessoas não percebem a falta de lógica ou sinceridade por trás daquilo que muitas vezes aceitam sem questionar. O tema da conversa descontraída provavelmente veio à tona por conta da propaganda atrás do banco onde as garotas estão sentadas que contém o slogan "Quem disse que tamanho não importa?" Durante a missão de evangelização, prática comum entre os Mormons, que consiste em visitar casas para compartilhar sua fé, Paxton enfrenta uma situação constrangedora na rua quando algumas jovens pedem uma foto com a dupla e, em um ato de escárnio, abaixam suas calças em público, expondo um detalhe peculiar da fé Mormon, chamadas no filme de ceroulas mágicas, que nada mais são do que uma peça de roupa íntima usada pelos membros dignos da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, chamada oficialmente de roupa do templo, ou garment em inglês.
Essa roupa íntima é usada por homens e mulheres membros praticantes que receberam a investidura no templo. É considerada sagrada e simbólica, representando compromissos e convênios feitos no templo. Tem um significado espiritual profundo para os membros, servindo como um lembrete constante de sua fé e proteção de Deus. Apesar da rejeição nas visitas anteriores, as missionárias partem para a última casa do dia, que fica isolada no topo de uma colina, deixando suas bicicletas presas a uma cerca, e é nesse momento que conhecemos o Sr. Reed. Quando as duas missionárias finalmente batem à sua porta, o que vemos é um retrato exato de uma fé mecanizada, robotizada, sustentada por frases prontas e uma postura que demonstra fragilidade e despreparo, principalmente por parte de Paxton. Seu tom de voz denuncia sua insegurança, uma crítica escancarada de um problema comum no proselitismo religioso, a tentativa de converter alguém com base em fórmulas e slogans de fachada, quase como se realmente estivessem vendendo um produto, sem empatia ou profundidade, apenas repetição do que foi ensinado a elas desde cedo. Na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, é proibido visitar um homem que esteja sozinho em casa sem a companhia de uma mulher adulta presente. Uma regra compreensível, já que evita interpretações ou situações que possam comprometer tanto a integridade das missionárias como da própria pessoa visitada. Porém, devido à forte chuva e com a afirmação do Sr. Reed de que chamaria sua esposa que estava na cozinha, Barnes e Paxton são levadas a entrarem na casa inocentemente, que logo é fechada por um sistema de segurança bizarro. Em um momento silencioso e muito sutil enquanto esperam na sala, Barnes observa uma borboleta presa na janela. A imagem parece aleatória, mas essa borboleta representa uma mensagem visual sobre engano e aprisionamento. A borboleta, guiada por seu instinto, busca a luz com o desejo de encontrar a saída, o caminho certo. No entanto, está presa e em certo momento passa a perseguir a lâmpada, que emite uma luz artificial. Essa luz representa o engano de se contentar com aquilo que não é real. Assim também somos nós. Quando estamos perdidos, qualquer brilho nos parece verdade. Após recolher os casacos onde estava a chave do cadeado das bicicletas das jovens, o Sr. Reed retorna e lhes oferece Coca-Cola. E ciente de que os Mormons evitam cafeína, ele insiste mesmo assim. O gesto, mascarado de hospitalidade, é na verdade um de seus testes. Mais do que uma simples bebida, trata-se de uma provocação destinada a expor o controle, mostrar como até o que se bebe pode tornar-se um manual de obediência absoluta na religião. A Coca-Cola torna-se então uma armadilha para avaliar se as missionárias seriam ingênuas o bastante para aceitar algo de um desconhecido, ou ainda para verificar até onde estariam dispostas a chegar para converter mais uma alma para a igreja. Logo no início da conversa, Reed adota uma postura intimista e convida as missionárias a compartilharem suas trajetórias pessoais. Pergunta de onde vieram, como conheceram a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e, sobretudo, de que modo encontraram Jesus. A cordialidade aparente encobre, porém, uma clara intenção de manipulação. Ele estimula confissões que poderão servir de material psicológico. Barnes, visivelmente desconfortável, revela que se aproximou da fé após a morte do pai, oferecendo ao anfitrião um ponto sensível para futuras pressões emocionais. Com notável facilidade, Reed recita a narrativa clássica de Joseph Smith e do anjo Moroni, demonstrando dominar a tradição Mormon melhor do que as jovens supunham, e inverte por um instante o papel de evangelizado para evangelizador. Em seguida, pede licença para formular uma pergunta que descreve como nojenta. Qual seria a opinião delas sobre um homem ter várias esposas? Não se trata de mera curiosidade, e sim de mais um teste de coerência doutrinária, já que a poligamia é um tema historicamente espinhoso para o mormonismo. Barnes responde com o argumento tradicional de que a poligamia foi uma missão temporária para crescimento do grupo na época, mas Reed expõe o que ele considera ser a fragilidade daquele discurso, questionando de que se uma doutrina pode ser revogada por conveniência, quão sólida seria essa verdade? Percebendo o constrangimento, Paxton tenta suavizar o ambiente, mas o tom da conversa muda.
Neste ponto do filme, as verdadeiras intenções de Reed ainda não estão claras. Seria ele apenas um cético, alguém que questiona afirmações, ideias e crenças por um impulso quase filosófico de desafiá-las? Ou, na verdade, estaria ocultando uma mente perturbada, com planos sombrios que colocariam a vida das missionárias em risco? Hered sustenta essa ambiguidade durante grande parte do longa, explorando a tensão entre dúvida e ameaça. Ainda na conversa, Reed cita a frase: "Com grandes poderes vem grandes responsabilidades." Barnes, surpresa, reage perguntando: "Homem-Aranha?" E ele responde com convicção: "Voltaire." Mas o filósofo francês nunca disse essa frase, e ele sabia disso. A atribuição incorreta da frase não é um erro inocente, mas um gesto calculado, mais um de seus testes. O objetivo não foi discutir a origem da citação, mas sim provocar uma reflexão mais profunda sobre como ideias são aceitas como verdadeiras quando apresentadas com autoridade. Reed quer demonstrar que quando uma afirmação é dita com segurança e revestida de erudição, tende a ser aceita sem questionamento, especialmente por aqueles acostumados a ouvir e obedecer sem investigar. Ao escolher o nome de Voltaire, uma figura associada à razão e à crítica ao dogmatismo, Reed ainda ironiza a própria postura das jovens, que seguem uma fé baseada em narrativas que, segundo ele, nunca foram devidamente confrontadas. Essa cena simboliza a crítica central de Reed à fé cega, a ideia de que muitas crenças se sustentam não por convicção racional, mas por repetição e confiança na autoridade de quem as ensina. Por fim, um jogo é proposto: adivinhar o sabor da torta que supostamente a esposa de Reed estaria preparando na cozinha só pelo cheiro. As missionárias, confiando nos sentidos, respondem blueberry, mas a verdade logo se revela: não há torta. O cheiro vem de uma vela aromática, um detalhe brutal que faz Barnes perceber que tem algo errado. Essa longa e intensa sequência do filme Herege é talvez uma das mais simbólicas e carregadas de significado. Nela, o Sr. Reed não apenas expõe sua crítica à fé institucionalizada, mas constrói uma experiência sensorial e intelectual para testar os limites da crença das missionárias e, por tabela, os do próprio espectador. O cheiro de torta vindo de uma vela lança a primeira dúvida: será que a esposa de Reed realmente existe? A seguir, ele convida as jovens a conhecê-la, mas as conduz por um corredor escuro até um espaço que mais parece um templo privado. A atmosfera é inquietante, e quando elas insistem novamente para ver a esposa, Reed as pergunta se elas ainda acreditam que sua esposa estaria no outro quarto. A frase desarma qualquer fantasia: a esposa nunca existiu. Mas a provocação é clara. Reed está testando a fé das garotas por meio de uma metáfora encenada. A esposa representa Deus. Não há evidência real de sua presença, apenas símbolos, sugestões e objetos indiretos. Assim como muitos acreditam em Deus, mesmo sem provas concretas, as garotas acreditam na existência da esposa, porque essa ideia lhes foi sugerida por uma figura de autoridade. Em seguida, a manipulação se intensifica. Reed diz que elas estão livres para ir, mas quando Barnes abre a porta, encontra apenas um porão. Ele continua oferecendo saídas, mas todas são labirintos. Isso reflete a crítica central do personagem. Às vezes confiamos cegamente em quem parece saber mais, mesmo quando o caminho proposto é claramente um absurdo. É como aceitar uma doutrina apenas porque um líder religioso disse que é verdade. A metáfora se torna ainda mais elaborada quando Reed compara religiões a jogos e músicas. Ele diz que o banco imobiliário é uma versão simplificada de outro jogo mais antigo, assim como, segundo ele, o cristianismo é uma adaptação do judaísmo e o mormonismo, por sua vez, uma adaptação do cristianismo. Em sua visão, a religião é como uma obra derivada, sempre inspirada por algo anterior, adaptada para ficar mais palatável, mas cada vez mais distante da verdade original. O argumento é ampliado com a analogia musical. Reed menciona o processo entre Radiohead e Lana Del Rey, afirmando que as religiões funcionam da mesma forma, uma ideia copiando outra com pequenas mudanças que diluem a essência. Para ele, o cristianismo não é único. Seus pilares já existiam em mitos anteriores como o de Mitra.
mas como veremos agora, essa argumentação está cheia de imprecisões históricas e omissões convenientes. A ideia de que Jesus é um plágio moderno de outros deuses se popularizou especialmente através de um documentário chamado Zeitgeist, que afirmou que o cristianismo seria apenas uma cópia de religiões mais antigas, como o culto a Mitra, Horus ou Dionísio. No entanto, embora sedutora à primeira vista, essa teoria desmorona diante de uma análise séria e criteriosa das fontes históricas reais confrontadas com os textos mitológicos originais. O principal erro desse argumento e, consequentemente, da fala de Reed é assumir paralelos superficiais como se fossem provas de dependência direta. No entanto, Mitra, por exemplo, na tradição persa não nasceu de uma virgem, mas de uma rocha. Sua relação com o dia 25 de dezembro é uma atribuição posterior, vinculada às celebrações do Sol Invictus no Império Romano, muito tempo depois do surgimento do cristianismo, que também herdou a comemoração nesse dia específico dessa tradição. Mas a Bíblia em si nunca afirmou que Jesus nasceu em 25 de dezembro. Essa data não é mencionada em nenhum lugar nas Escrituras. Na verdade, o Novo Testamento não especifica o dia, o mês ou o ano exato de seu nascimento. A escolha do dia 25 de dezembro como data para celebrar o nascimento de Cristo foi uma decisão da Igreja Católica, provavelmente por volta do século IV, que buscava substituir ou cristianizar festas pagãs populares na época, como a celebração citada do Sol Invictus, herdada depois por Mitra e as Saturnálias romanas. Essas festas marcavam o renascimento do Sol, um momento simbólico para associar ao nascimento da luz do mundo que era Jesus Cristo. Essa estratégia facilitou a aceitação do cristianismo entre os povos pagãos do Império Romano, pois permitiu a transição da veneração dos deuses solares para o culto a Cristo, mantendo uma data significativa já consagrada à celebração da luz e do renascimento. Outro argumento facilmente refutado é o da vinculação de Horus. Horus nunca teve 12 discípulos. Na verdade, ele era frequentemente acompanhado por 4 deuses, os filhos de Horus, ou outros personagens mitológicos, mas não há nenhuma estrutura semelhante ao discipulado que vemos nos evangelhos. Além do mais, Horus não ressuscitou, porque na mitologia egípcia ele nunca morreu. Os deuses egípcios, como Horus, eram considerados seres imortais, ou seja, não sujeitos à morte como os humanos. O mito da morte e ressurreição está mais ligado a Osíris, o pai de Horus, que foi morto por Sete, desmembrado e depois parcialmente restaurado por Ísis. Mesmo nesse caso, a narrativa é ritualística e não envolve uma ressurreição plena como a de Jesus. Osíris torna-se o senhor do submundo, mas não retorna à vida em um corpo glorificado, nem vive novamente entre os vivos. Como vocês podem ver, histórias de deuses que morrem e ressuscitam têm contextos e significados profundamente diferentes da narrativa cristã. No caso de Jesus, não se trata apenas de uma metáfora agrícola ou de um ciclo natural, mas de uma ação histórica situada em um contexto específico com implicações espirituais e escatológicas únicas. E aqui chegamos ao clímax, 2 portas, uma com a palavra crença, outra com descrença. A provocação final é clara. Essa cena mostra que Herege não está apenas interessado em contar uma história. O filme quer nos fazer pensar, quer nos fazer encarar a fé e a dúvida, não como certezas absolutas, mas como escolhas moldadas por experiências, medos, convenções e muitas vezes por manipulações. Reed encarna o cético extremo, mas sua frieza revela que a negação absoluta da fé pode ser tão dogmática quanto a aceitação cega. E no final, não importa a porta que se escolha, o desafio é o mesmo. O que fazer com o vazio que encontramos do outro lado? Paxton escolhe a descrença. Barnes mantém suas convicções. Mas no fim, ambas as portas levam ao mesmo lugar, o confronto inevitável com a verdade. Num porão sufocante, as 2 missionárias procuram a saída e se deparam com uma mulher apresentada como profetisa. Diante delas, ela engole um pedaço de torta, estremece e morre envenenada. Reed se comunicando à distância, comandando a cena de outro cômodo, como um diretor que move as peças de um espetáculo macabro e anuncia que em breve ela retornará dos mortos. Nesse momento a campainha toca, há uma ruptura na tensão. Surge a figura que simbolicamente representaria a salvação,
Um missionário da igreja, alguém enviado justamente para procurar as jovens desaparecidas. Ele é naquele instante a chance do resgate. Reed atende a porta e mente com naturalidade, dizendo que não viu as garotas. O missionário parece aceitar a resposta e se afasta. O espectador espera e deseja que ele volte e confronte Reed, que insista, que desconfie. E de fato ele volta. Mas não para fazer perguntas ou investigar. Ele retorna apenas para entregar um panfleto evangelístico. Esse gesto revela mais uma crítica. É um ataque direto à religiosidade rasa, que se alimenta de fórmulas prontas, como distribuir panfletos ou repetir frases de efeito, sem se importar com o sofrimento real das pessoas. Em outras palavras, o missionário representa uma igreja que fala de salvação, mas não consegue enxergar quando alguém está de fato precisando ser salvo. Com a distração da campainha, o corpo da profetisa é trocado sem que as jovens percebam, e como uma forma de autenticar o falso milagre, Reed exige que as jovens repitam a cena comendo também um pedaço da torta. Barnes recua. Com frieza diz a Reed que aquilo não passa de um truque. Ela entendeu o jogo, só não descobriu toda a verdade. Sua suposição é de que a profetisa provavelmente tenha entrado em um estado de quase morte. Essa contestação abala a encenação e Reed, temendo perder o controle do espetáculo, corta a garganta de Barnes. Sua morte súbita serve para proteger a narrativa que ele construiu, pois desde o início já havia escolhido Paxton como a peça-chave de seu experimento para provar seu ponto. Todas as suas sugestões manipularam cada escolha das jovens. Elas apenas cumpriram involuntariamente aquilo que Reed as induziu a seguir e acreditar, como ele acusa a religião de fazer. Porém, Paxton, que supostamente seria a mais ingênua, suscetível à persuasão, na verdade se prova que observou melhor os detalhes. O filme inverte a expectativa com maestria. A personagem vista como a mais fraca é na verdade a mais lúcida. Paxton observa o que os outros não enxergam. É ela quem desde o início demonstra curiosidade pelo mundo além dos limites da religião. Ela questiona, investiga e nos momentos decisivos percebe detalhes cruciais que desmascaram de vez a farsa de Reed. Reed queria provar que a fé cega torna as pessoas marionetes, mas Paxton prova que a verdadeira fé começa quando se escolhe olhar com atenção, questionar e, acima de tudo, não se deixar conduzir por narrativas prontas. Ao descer pelo alçapão, Paxton encontra uma porta trancada com a trava de sua própria bicicleta. A chave não estava com Barnes, pois já tinha sido colocada no bolso do casaco de Paxton. Era a assinatura de Reed em seu experimento, provando que ele a escolheu desde o início e, como um diretor, semeou cada estímulo necessário para levá-la exatamente até ali. A chave torna-se assim a prova física de sua tese, de que com os gatilhos certos conduz-se alguém aonde quiser, do mesmo modo que crenças podem guiar fiéis como massas de manobra. Ao abrir a última porta, Paxton descobre jaulas onde outras profetisas definham de frio, fome e sede. No centro daquele inferno doméstico, Reed revela sua doutrina de que a verdadeira religião é o controle. Ele priva as mulheres de tudo e, quando oferece um gole de água ou um cobertor, parece bondoso, embora seja o próprio criador do sofrimento. É uma grande crítica sobre sistemas de fé que exploram a vulnerabilidade para vender salvação. Ao ferir Reed no rosto e tentar fugir, Herege faz uma transição de cena para uma maquete da casa que remete a outro filme da A24, Hereditário, e o enfoque no quadro representando o inferno de Dante. O porão seria o círculo de tormento, a sala principal o purgatório e o térreo a fachada celestial. Na luta final, Reed fere Paxton com um estilete. Ela, ferida, afirma que estudos mostram a ineficácia da oração pelos enfermos, mas ainda assim ora, não por fé ingênua, mas sim por beleza do gesto, mostrando que sua fé era mais racional do que parecia, e o filme então se bifurca em duas teorias a partir desse ponto para explicar o seu final, espelhando as portas de crença e descrença vistas anteriormente. Na primeira interpretação do final, a oração surte efeito. Quando Reed ergue a lâmina para o golpe fatal, Barnes, já considerada morta, desperta, intervém e salva a amiga. Paxton foge pela janela, a neve cai e uma borboleta pousa em sua mão.
sinal de que Barnes, mesmo morta, reencarnou como uma borboleta, provando que existe algo além deste plano. Nesse primeiro cenário, a vitória é do milagre sobre o ceticismo, e mesmo assim a borboleta ainda desaparece da mão de Paxton, deixando uma dúvida final. A borboleta realmente existiu ou Paxton apenas viu o que sua mente queria enxergar? Na segunda teoria, Paxton desfalece no porão, e tudo o que vemos depois é alucinação induzida pela falta de oxigênio, como o próprio roteiro comentara anteriormente. O celular dela jamais recupera sinal mesmo depois dela supostamente sair do porão, e o filme faz questão de enfatizar isso em tela. Nesse segundo cenário, a borboleta surge apenas como eco do famoso sonho da borboleta. Não há fuga nem ressurreição, apenas o cérebro projetando conforto nos instantes finais de Paxton. Essas duas leituras, embora opostas, convergem em um mesmo propósito: convidar o público a encarar a fronteira incômoda entre razão e crença. Se por um lado o milagre explícito reafirma a esperança num poder que transcende a lógica, por outro a hipótese da alucinação expõe a fragilidade humana, diante do medo que nos faz criar narrativas de consolo para suportar o indizível. Ao deixar a borboleta pairar entre a materialidade e a invenção, Irege não entrega respostas definitivas. Ele devolve a responsabilidade ao espectador, que precisa decidir a que voz dará crédito: a fé que floresce no improvável ou ao ceticismo que busca explicações até o último suspiro. No fim das contas, Herege não é sobre o que é real ou imaginado, mas sobre o preço de questionar verdades absolutas. O nome do filme não se refere apenas a Reed, mas a qualquer um que ouse romper com os dogmas estabelecidos, seja religioso ou racional. A verdadeira heresia aqui é pensar por si mesmo, mesmo que isso custe a sanidade. É nesse conflito entre convicção e dúvida que o filme encontra seu terror mais profundo. Não o medo da morte, mas o medo de estar errado sobre tudo em que acreditamos. Gostou desse vídeo? Se você chegou até aqui e ainda não for um inscrito desse canal, peço que se inscreva para continuar acompanhando os próximos conteúdos. Curta e compartilhe se puder nossa página com um amigo. Te espero no próximo. Tchau!